Coloca um sonzinho, irmão Júnior, para alegar meu coração. Feche seus olhos, Espírito Santo. Eu te peço na autoridade que há no nome do nosso Senhor Jesus, Pai. Pois eu não sei de nada. Eu não sei nem o que eu vou falar, Senhor. Mas que o Senhor possa usar a minha boca, inspira pela tua presença poderosa. Eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, coloca teus anjos na porta da igreja, no altar, sobre o coração do teu povo, bloqueia todo espírito de ansiedade, em o nome do Senhor Jesus. Amém? O som tá bom? Tá dando para ouvir legal aí? Tá? Então o tema nessa noite, irmãos, é 2 tipos de quê? De arrependimento. Hoje nós vamos se expressar um pouquinho acerca disso. 2 tipos de arrependimento. O primeiro arrependimento é o genuíno. Olha para seu irmão, diga: o primeiro arrependimento é o genuíno. O primeiro arrependimento é aquele que, quando Jesus ele ia passando à beira do caminho, de repentemente um homem chamado Zaqueu, um homem muito rico, cobrador de impostos, ele percebe que aquela multidão vinha de encontro ao caminho, gerou no coração de Zaqueu um desejo de olhar para Jesus, de ver como ele era. E aquela expectativa de Zaqueu fez que ele corresse na frente da multidão, e ele subisse no pé de árvore, e ele ficou escondido ali, observando a hora de Jesus passar. Diga glória a Jesus. Mas quando Jesus ele ia passando na beira do caminho, quando Jesus ele ia passando, Jesus foi tocado pela fé. Olha para seu irmão, diga: Jesus é tocado pela fé. Quem levou Zaqueu acima daquela árvore para fazer um homem rico, para fazer um homem bem sucedido, para fazer um homem que naquela época era muito conhecido, cobrador de impostos, um homem que tinha muita influência, subir num pé de planta para olhar Jesus passar, foi algo extraordinário. Uma fé tocou nele para ele conhecer Jesus. Diga glória a Deus. Mas o que chama a atenção é que quando Jesus ele ia passando por baixo daquela árvore, Jesus agora foi tocado pela fé de Zaqueu, que Jesus olha para cima, ele se expressa para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa, porque convém que eu vá na sua casa. Diga glória a Deus. Agora preste atenção na primeira palavra que Jesus falou: eu vou na sua casa. Quando Zaqueu ele desce depressa, que ele se prostra perante a Jesus, que Jesus olha para ele e diz: olha, Zaqueu, eu vou na tua casa. A multidão que ali estava olha para Jesus e começa a acusar Zaqueu. Começa a dizer: Jesus, como é que o senhor vai andar na casa de um ladrão? Ele cobra os nossos impostos demasiadamente. Eles começaram a passar na cara de Zaqueu diante de Jesus, que ele era ladrão e que ele cobrava demasiadamente os seus impostos. Naquela hora que Zaqueu estava prostrado diante de Jesus, que ele ouviu as pessoas o acusar, ele agora olha para Jesus e disse: mestre, é verdade, eu cobro demasiadamente, eu roubo mesmo, mas a partir de agora eu vou vender tudo que eu tenho, e a metade que eu tenho eu vou dar para os pobres, e da minha metade eu vou pagar 3 vezes ou 4 vezes mais aqueles a quem eu tenho roubado. Diga glória a Deus. Jesus ele olha para Zaqueu agora e diz: Zaqueu, eu já não vou mais na tua casa, Zaqueu. Entrou salvação na tua casa. A primeira palavra era que ele ia na casa de Zaqueu, mas quando Jesus viu o arrependimento nele, o arrependimento genuíno, o arrependimento verdadeiro, o arrependimento de coração, o arrependimento não só de boca, não só de palavra, mas de espírito, esbandou a boca de Jesus, o Espírito Santo, e diz: entrou salvação na tua casa. Diga glória a Deus.
E se nessa noite você fizer a mesma coisa que Zaqueu fez, não importa quanto ano de igreja você tem, você pode ter um mês, você pode ter um ano, você pode ter uma semana, você pode ter 10 anos, 20 anos, mas tem coisa na nossa vida que é preciso ser tirado, tem coisa na nossa vida que é preciso ser arrancado, mas se você abrir o teu coração, a partir de hoje, Senhor, a partir de hoje, ó Senhor, eu vou abandonar isso que eu estou fazendo, Deus vai olhar para você nessa noite e vai dizer, entrou salvação na tua casa também. Então essa é a salvação genuína. É o primeiro arrependimento. Quando Jesus ele se encontra com Madalena, era uma mulher possessa, era uma mulher, não fala, muitos dizem que era uma prostituta, mas na Bíblia não fala que era uma mulher prostituta. A Bíblia fala de uma mulher possessa. E nessa mulher, ela tinha 7 demônios. E esses demônios dominavam ela de tal maneira que ela não fazia o que ela queria, mas os demônios dominavam ao ponto dela fazer o que os demônios queriam na sua vida. Mas quando Jesus tem um encontro com Madalena, e que Madalena olha para Jesus e ela com certeza se prostrou e o adorou, a Bíblia diz que Jesus, olhando para Madalena, expulsou os 7 demônios dela, e a partir daquele dia, ela teve um encontro genuíno, ela teve um arrependimento genuíno, e ela passava agora a seguir Jesus, e a adorar Jesus, e a servir Jesus de todo o seu coração. Diga glória a Deus. Entrou salvação na vida de Madalena. Irmãos, o Espírito Santo, ele procura pessoas que se arrependam de verdade. Não importa se você matou, não importa se você é um drogado, não importa se é uma prostituta, não importa se é um maconheiro, não importa se é um bruxo, não importa se é um espírita, não importa se é idólatra, mas se você se arrepender, se você abrir seu coração à presença do Espírito Santo, ele vai tocar em você e vai dizer no teu coração: a partir de hoje está entrando salvação na tua casa. Arrependimento genuíno, irmão. Esse é um arrependimento que Deus está procurando nas igrejas. Deus, ele não quer pessoas religiosas. Deus não quer pessoas que vistam somente saia comprida. Deus não quer pessoas que somente vistam paletó, gravata, mas tem uma vida afastada de Deus, tem uma vida que não condiz com a palavra do Espírito Santo. Deus, ele quer verdadeiros adoradores dentro da sua casa. Deus quer verdadeiros homens de Deus, verdadeiras mulheres de Deus, verdadeiros profetas de Deus, pessoas libertas de coração, de alma e de espírito. Diga glória a Deus. Deus não quer pessoas, irmão, como fariseus dentro da igreja, que é um pé no mundo e um pé na igreja. Deus não quer pessoas que louvem no altar e depois louvem música mundana. Deus não quer pessoas, irmão, que estejam na igreja adorando a Deus, mas quando está lá no mundo, está adorando a Satanás. Deus quer verdadeiros adoradores, que adoram dentro da igreja, dentro do colégio, lá no trabalho, na sua casa. Deus quer pessoas que têm a presença do Espírito Santo e o arrependimento genuíno e verdadeiro. Diga glória a Deus. Olha para seu irmão e diga: deixa Deus fazer em ti o verdadeiro nascimento. É o arrependimento genuíno, irmão. Quando Jesus ele vai no caminho, de repente Jesus se depara com 10 leprosos. Esses leprosos, eles não se aproximaram de Jesus, mas clamaram à distância, porque a lepra naquela época era uma doença tão perigosa, era uma doença tão contagiosa, que quando alguém era contagiado com ela, não poderia habitar dentro da cidade, habitava em lugares de leprosos. Mas quando aqueles homens perceberam que Jesus vinha à beira do caminho, gerou uma fé, e eles clamaram a Jesus, dizendo: mestre, podemos ser sã, podemos ser curados, podemos ser libertos dessa lepra maldita? Jesus blandou, disse: sim, podeis ficar limpo dessa lepra.
Jesus diz: vai aos sacerdotes, vai ao templo, vai ao sacerdote, leva a oferta da purificação, apresenta vossas lepras aos sacerdotes, e vós ficará curado. Diga glória a Jesus. Eles, quando escutam essa voz de Jesus, eles vão de encontro ao templo, e quando ele chega na beira do caminho, de repentemente, na metade do caminho, ou no começo do caminho, ou no final do caminho, eu não sei, mas quando ele chega a perto do templo, eles observam que os seus corpos agora já estavam curados e sarados. Diga agora, Deus, as suas peles estavam como pele de criança. De repentemente, quando eles viram a sua lepra sendo curada pelo poder do Espírito Santo, a Bíblia diz que os 10 voltaram, correram e adoraram Jesus. Foi assim, sim ou não? Não. Apenas um voltou, se prostrou e adorou. Diga glória a Jesus. Apenas aqueles reconheceu. Não foi atrás de Jesus somente por cura, porque tem pessoas que vão atrás de Jesus só por cura, irmão, por porta de emprego, para receber uma bênção financeira, uma causa na justiça. E Deus pode até dar pela misericórdia dele, mas aquele homem não só se preocupou com a cura da carne, mas ele se preocupou com a sua cura espiritual. Diga glória a Deus. Ele voltou e adorou. E quando ele começou a adorar, Jesus perguntou: só você se arrependeste? Só você vieste me adorar? Cadê os 9? Onde é que eles estão? Ele disse: eu não sei, mas eu sei de uma coisa, que eu vim te adorar. Diga glória a Deus. Arrependimento genuíno, irmão. Arrependimento genuíno. Quando Jesus ele chega na região dos Gardara, a Bíblia diz que ali havia um homem chamado Gadareno, porque ele morava na cidade dos Gadarenos. E quando Jesus ele vai chegando na cidade, a Bíblia diz que aquele homem era tão terrível, aquela legião de demônio que estava dentro daquele homem não tinha cadeia, não tinha prisão, não tinha corrente, não tinha gradilhos que segurassem a força daquele demônio. Ele morava dentro das sepulturas, ele comia carne humana, ele se mastigava, ele arrancava os pedaços do seu corpo, ele vivia morando dentro dos sepulcros. Nem a sua família, nem ninguém daquela cidade se atrevia a passar perto daquele homem, porque ele era muito terrível. Mas quando Jesus chegou na Gardara, diga, quando Jesus entra numa casa, diga a mudança. Diga, quando Jesus chega na tua vida, tu é curado, você é liberto. Você pode estar na droga, você pode estar na prostituição, você pode estar aprisionado por forças malignas, você pode estar enfeitiçado, pode estar como está, mas se Jesus entrar na tua vida, Ele transforma você de dentro para fora. Diga glória a Deus, e a tua vida será abençoada, meu irmão. Quando Jesus ele pisa, ele desce do barco que pisa na terra, no povoado de Gardara, a Bíblia diz que aquele homem correu dos sepulcros e foi de encontro a Jesus. E naquele momento que ele se prostrou a Jesus, o demônio começou a falar pela boca dele e diz: Filho do Deus Altíssimo, por que vem nos atormentar antes dos tempos? Porque eles sabem que estão condenados. Jesus perguntou: qual é o teu nome, demônio? Eles somos legiões e habitamos dentro desse homem. Mas, Filho do Deus Altíssimo, não nos manda para o abismo, mas deixa que nós entre naquela manada de porcos. Jesus disse: sai dele, permito que vá para a manada de porco. Quando os demônios saíram de dentro do Gadareno, que foi para a manada de porco, a Bíblia diz que os porcos, tão perturbados que ficaram, correram e caíram do despenhadeiro abaixo dentro do mar e todos morreram. Mas na hora que o demônio saiu daquele homem, que Jesus foi entrar no barco para agora ir para outra região, aquele homem que era possesso de demônio, ele olha para Jesus e disse: mestre, deixa que eu vá contigo e te siga. Diga glória a Deus. Arrependimento genuíno, irmão. Jesus olha para ele agora e diz: não,
volta para a tua casa e vai pregar para os seus o poder de Deus na tua vida. Diga glória a Deus. Quando Deus fizer um milagre na tua vida, quando Deus abrir uma porta financeira, quando Deus curar você de alguma coisa, não guarda o teu milagre para você. Abre essa boca, escancare ela onde você passar e diga: Jesus me curou, Jesus abriu porta de emprego para mim, Jesus me ressuscitou, Jesus tirou eu da droga, Jesus tirou eu da cachaça, porque o seu testemunho vai servir para libertar outras pessoas. Diga glória a Deus. Arrependimento genuíno. O arrependimento chama a atenção do Espírito Santo, irmão. Então, esse primeiro arrependimento genuíno, esse é o verdadeiro. O arrependimento, pois, quando uma pessoa peca e usa desse arrependimento, ele irá ter uma mudança significativa. Ou seja, ela terá uma nova personalidade, deixando os seus erros e vivendo uma nova criatura. O verdadeiro arrependimento genuíno, você não volta a fazer mais o que você fazia. Essa história de aceitar Jesus, essa história que Deus está na minha vida, mas continua fazendo as mesmas besteiras que você fazia antes de aceitar Jesus, me perdoa, você nunca se converteu a Deus. Se você tem 10 anos de crente, 20 anos de crente, se você levantou a tua mão, até passou pela água do batismo, mas você continua nas mesmas práticas que você tinha antes, me perdoe, você nunca aceitou Jesus, você não teve o arrependimento genuíno. Porque Paulo diz: é impossível uma pessoa ter um encontro com Deus, nascer da alma e do Espírito, voltar a fazer as mesmas besteiras. É impossível. Porque quando você recebe o Espírito Santo na sua vida, ele dá a você o primeiro amor, e esse primeiro amor faz você romper todas as tentativas de Satanás para levar você a voltar às drogas, à prostituição, à criminalidade, levar você às festas, levar você às coisas erradas, porque o poder do Espírito Santo que está dentro de você, que é a presença do Espírito Santo, ele dá poder para você vencer as tentações. Diga glória a Deus. Então, quem é nascido de Deus vence esse mundo e vence o pecado. Diga glória a Deus. Quem anda no Espírito não anda na carne, irmão. Quem é de Deus é de Deus, mas quem é do diabo faz a vontade dele. A pessoa que ela nasceu da algo do Espírito, ela já não tem mais, ele não manda mais em si mesmo. Aprenda isso hoje. Quando você nasce da algo do Espírito Santo, quem manda em você agora é o Espírito Santo. Quem manda em você agora é a palavra. Quem manda em você é a verdade. Você é luz, você é sal da terra. Satanás não tem poder de manipular você, porque a sua mente foi transformada, foi restaurada pelo poder do Espírito Santo. Diga glória a Deus. E Satanás não tem mais poder de dirigir a sua vida, mas o Espírito de Deus, ele manda em você. A Bíblia diz que quem é dirigido pelo Espírito Santo não sabe nem para onde vai e nem para onde vem, irmão. Porque é o Espírito Santo que domina as nossas vidas diante da presença dele. Diga glória a Deus. Então o verdadeiro arrependimento é quando você entrega a sua vida por completo, é quando você se esvazia das coisas desse mundo e você permite que Deus ele possa dirigir a sua vida de alma, de corpo e de espírito. Diga glória a Deus. Já não tem mais espaço para o diabo entrar mais na tua vida. Mas aí o segundo arrependimento, a pessoa toma um gole de cachaça, aí chega na igreja: ô Pai, me perdoe, Pai, eu errei, porque pesa a consciência. Eu garanto, Senhor, que eu não bebo mais. E chora, e lamenta, e grita, e pula. Eu prometo, Senhor, eu prometo. Mas quando sai da igreja, passa um dia, passa dois, com pouco tempo, quando vê um copo de cachaça, já começa a cair baba na boca. Olha para um lado, o pastor não está por aqui, os irmãos não estão aqui, aí vai lá: ei, bota uma rapidinha para mim aí, joga para dentro. Esse arrependimento não foi um arrependimento genuíno.
Quando nós olhamos pornografia no celular, olhamos mulher pelada no celular, assistimos vídeos de pornografia no celular, aí a sua consciência pesa. Aí chegou Deus. Me perdoa, Senhor. Meus olhos é para contemplar suas coisas. Ô Pai, me perdoa, Senhor. Ai, aí chora, aí lamenta, aí pula para um canto, aí pula para o outro. Aí, depois de chorar, fazer aquela encenação todinha, quando é com 2 semanas, com 1 dia, com 3 dias, já está olhando mulher pelada de novo. Isso não é arrependimento, irmão, me perdoe. Arrependimento genuíno, você não volta a praticar as coisas que você pediu perdão a Deus. O arrependimento genuíno, você não guarda mágoa do teu irmão no teu coração, irmão. O arrependimento genuíno, nunca um irmão vai desejar mal ao outro. Nunca o irmão vai desejar que o outro se ferre, que o outro se dê mal, que o outro vá de algo abaixo. Toda vida que você deseja mal ao teu irmão, aprenda isso hoje. Se lembra quando Jesus disse: eu tive fome e não me deste de comer. Eu disse, tive sede e não me deste de beber. Eu tive preso, não fosse me visitar. Eu tive nu, não me deste de vestir. Aí perguntou, mestre, nos explica melhor. Diz que quando você dá de comer a um servo dele, ou uma serva dele, é como se você estivesse dando de comer a ele. Diga glória a Deus, ou de vestir, ou visitar, irmão. Então quando você deseja um mal para teu irmão, você não está desejando para teu irmão, você está desejando para o próprio Deus. Porque aprenda que o teu irmão é templo de Deus, e dentro do teu irmão tem a presença do Espírito Santo. Diga glória a Deus. E se você deseja mal para o teu irmão, você está desejando mal para o Espírito Santo. Por isso que Jesus diz que se nós não amar os nossos irmãos, e se nós não tiver comunhão com os nossos irmãos, a Bíblia diz que você não entrará no reino dos céus. Por isso que a Bíblia diz que quem perdoar, sereis perdoado, mas aquele que não liberar perdão, não serás perdoado. Diga glória a Jesus. Então olha para seu irmão e diga, temos que buscar o verdadeiro arrependimento. Temos que buscar, irmão. Ah, pastor, eu aceitei a Jesus, mas eu ainda acredito em cartamantia. Pastor, eu aceitei a Jesus, mas ainda eu acredito em signos. Eu sou Sagitário, outro diz eu sou Leão, outro diz eu sou do Câncer, outro diz eu sou da Lua, do Sol, da Estrela. Mas eu quero dizer que a partir que você aceita Jesus, você não é de escorpião, de touro, nem de elefante, você é da presença do Espírito Santo. Diga glória a Deus, saia desse negócio em nome de Jesus. Isso é de Satanás, signo é de Satanás, irmão. Quem pode adivinhar a sua vida só tem um, é a presença do Espírito Santo. Ah, eu vou ligar o rádio porque eu vou escutar como é que vai ser meu dia hoje. Você que é de touro, você vai ter uma vida perturbada. Vai levar chifre, vai perder o emprego. Você que é de Câncer, esse dia para você vai ser muito feliz. Mas ao cair da tarde tu vai chorar, tu vai ter uma tristeza. Você que é de Leão, você é uma pessoa valente. Sai mordendo o povo. Irmãos, nós temos que sair da religiosidade. Diga glória a Deus. Nós nem somos de Leão, nem somos de Touro, nem somos de Câncer, nem somos de Sagitário. Nós somos do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é digno de honra, de glória e de poder. Só a Ele podemos dobrar o nosso joelho e adorar e exaltar e glorificar. Só a Ele. Mas não, eu tenho que visitar Pai Chico. Estou passando um problema na minha vida, meu irmão. Eu vou visitar Pai Chico para ele fazer lá para ele contar um pouco da minha vida, né? Porque tem crente, irmão, que vão buscar no espiritismo, sim. Graças a Deus que aqui não tem, mas tem, sim.
Tem pastores que vão visitar centro de macumba, você sabia disso? Tem. Tem obreiros que vão buscar em centro de macumba. Tem obreiros que acreditam em tradição. Se passar um gato preto na frente, Deus me livre, vou voltar, não vou a viagem mais não. O gato preto é maior do que o Espírito Santo que está na tua vida. Se passar debaixo da escada, meu Deus do céu, hoje vai ser um dia de azar. A escada é maior do que o Deus do crente, né? Um pedaço de pau cheio de parafuso. Se o chinelo estiver emborcado, meu irmão, desemboca esse chinelo, faz, olha meu irmão, estás um azar terrível. Quer dizer, um chinelo, uma borracha é maior do que o Espírito Santo. Meu Deus, irmãos, tu acredita que no primeiro dia do mês, quando eu olhei e não vi aquela mulher, quando eu vejo é só desgraça na minha vida. Um mês é uma desgraça, meu irmão. Eu vi aquela mulher, a mulher é maior do que o Espírito Santo na sua vida. Deus me livre, pastor. Passei numa calçada, pisei num frango de macumba. Meu Deus, e agora? O frango de macumba é maior do que o Espírito Santo na sua vida. Você sabe o que foi que Jesus falou? Ele disse que aos que temem ao Senhor e guardam a sua palavra, no Salmo 91, nem praga, nem inveja, nem macumba, nem maldição, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, entrará na tua tenda, na tua casa. Diga agora a Deus, Deus deu poder a você para pisar serpente, escorpião e todo o poder de Satanás. Então não tema escada, não tema roupa vessada, não tema chinelo emborcado, não tema pai de santo, mãe de santo, não busque nessas coisas, não decreto essas coisas, porque maior o que está em nós do que o que está nesse mundo, irmão. Agora só acredita quem é convertido de verdade. É aqueles que se arrependem de verdade, irmão. É aqueles que entregaram a sua vida para Jesus de verdade. Essas pessoas têm o poder do Espírito Santo em sua vida. Toda pessoa que tem o Espírito Santo, o diabo tem um medo que se treme. Por que é que você, obreiro, eu, pastor, você, que às vezes até não é obreiro, manifesta um demônio, você dá ordem a ele, ele tem que botar as patas para trás, tem que baixar a cabeça e dizer o que está em você é maior do que ele. Você não aprendeu não que Jesus deu poder a você sobre o inferno? Jesus, quando ele desceu o inferno, que ele morreu, que ele desceu, ele passou 3 dias pregando dentro do inferno. Ele chamou Satanás, pisou na cabeça dele, tomou a chave da morte do inferno e disse: Satanás, escuta o que eu vou dizer. Está vendo aquele povinho que eu vou levantar lá na terra? Sim, eu vou dar poder a ele para botar você por terra. Diga glória a Deus. Então Deus te deu poder para você repreender demônio, repreender doença e qualquer obra de Satanás. Você tem poder de Deus na vida para botar o diabo por terra em nome de Jesus, irmão. Mas daqui que você vem acreditar nisso? O que está em você é maior do que a depressão. O que está em você é maior do que o câncer. O que está em você é maior do que a miséria. O que está em você é maior do que o desespero. O que está em você é maior do que qualquer problema familiar. O que está em você, irmão, Ele manda no céu, Ele manda na terra, e Ele também manda no inferno, Ele manda na minha vida, na tua vida, tudo foi feito para Ele, só para Ele. Então quando Ele dá uma ordem lá de cima, até o inferno se estremece. Diga glória a Jesus, só para te dar resposta. Deus dando. Você se lembra quando o centurião ele chegou até Jesus? Agora isso é para quem crê, né? Quem não crê é complicado. Ele chegou para Jesus e disse: mestre, eu tenho um servo que está muito doente. Senhor, cure ele. Aí você sabe o que foi que Jesus fez? Jesus provou a fé dele. Jesus disse: deixa que eu vá lá na tua casa. Ele disse: não, não precisa. Eu sou um pecador desgraçado. Mas aí ele começou a contar uma parábola, uma história. Ele disse: Senhor, olha, eu sou um homem, autoridade, sou um centurião, eu tenho 100 homens ao meu respeito. Se eu disser mata, mata, prende, prende, solta, solta.
E se eu der uma ordem, eles vão executar. Olha a explicação que esse homem deu para Jesus. Mas eu também sei que o Senhor não é um centurião, mas o Senhor é o Filho de Deus. E se der uma ordem, os teus anjos, que estão ao teu respeito, vai na minha casa e vai curar o meu servo. Diga glória a Jesus. Jesus olhou e disse: homem, grande é a tua fé, vai, porque o seu servo agora está curado. Isso é fé, irmão. Não existe problema impossível para quem tem fé. Não existe problema impossível para quem entregou sua vida a Deus por completo. Não olhe para a doença, não olhe para a afronta de Satanás, não olhe para o teu problema, olhe para a palavra, confie na palavra, viva a palavra, ande na palavra, coma a palavra, durma com ela, se acorde com ela, porque hoje, amanhã ou depois vai vir a tua resposta, vai vir o teu milagre, vai vir, aleluia, vai vir a resposta que você tem pedido há muito tempo, irmão. Não importa o que um médico falou, o médico diz: prepara a tua cama, tu vai morrer. Deus, ele ainda faz milagre. Diga agora: Deus ainda remove câncer, Deus ainda remove caroço, Deus ainda faz milagres extraordinários, porque Ele escuta o clamor daqueles que se arrependeram de verdade. Diga glória a Deus. E Ele faz um milagre acontecer, para que você saiba que Ele está no meio do povo de Deus. Mas olha para seu irmão, diga: tu se arrependesse verdadeiramente? Ou tem dívida ainda? Porque tem muitos que levantam a mão, mas está cheio de dívida. E dívida que só tem uma forma de pagar: se for lavado pelo sangue do Cordeiro. Aprenda uma coisa: o sangue do Cordeiro só te lava a partir do dia que você se arrepende de verdade. Quando você dobra o seu joelho: pai, eu me arrependo, pai, eu chamei um palavrão hoje, mas eu me arrependo. Aí o Senhor vem e lava você com o sangue dele. Diga glória a Deus: Senhor, olha, eu nunca mais boto cigarro na minha boca, pai, eu me arrependo, Senhor, eu pequei contra ti. Aí o Senhor vem e passa o sangue do Cordeiro em cima, e a Bíblia diz que o sangue do Senhor te purifica de todo o pecado. Diga glória a Jesus. Olha o que olha em Mateus 3, 1 e 2 diz: e naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Diga glória a Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino. Quem é o reino dos céus? Olha: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino. Agora, porque ele pode chegar em você e ele pode não chegar. Se houver arrependimento em você, o reino dos céus entra em você. Mas se não houver, o reino do céu fica fora de você. Uma certa vez os discípulos disseram assim: mestre, mostra-nos o reino. Aí Jesus olhou e disse: o reino de Deus está em vós. Aí eles ficaram pensando: como assim? Como o reino de Deus está em nós? Aí Jesus abriu o coração dele e diz: olha, eu vou para o Pai, mas enviarei o outro com só, e ele entrará em vós. E quando ele entrar em vós, o reino de Deus. O Espírito Santo é o reino de... Se você tem o Espírito Santo, você tem um reino de Deus dentro de você. Diga glória a Deus. Ele é o reino, o Espírito Santo é o reino. Quando ele está em você, quem reina em você é o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo está em você, reina você, você já não faz o que você quer. Se o Espírito Santo reina em você, você não consegue mais beber, você não consegue mais fumar, você não consegue guardar mágoa, você não consegue fazer isso, você não consegue fazer mais aquilo. Por quê? Porque ele reina em você. E se ele reina em você, é porque houve um arrependimento dentro de você. Diga glória a Deus. Ele já não está fora de você, ele agora está dentro de você. Tem pessoas que o Espírito Santo está fora, trabalhando no vaso, quebrando o vaso para entrar dentro do vaso, mas já tem pessoas que o vaso já foi quebrado, já foi pisado, já foi feito, já foi queimado e foi colocado o azeite dentro dele. Diga glória a Deus. Então tem azeite que tem pessoas que Deus ele está fazendo, ele está pisando, ele é o oleiro, ele está quebrando, ele está pisando, está fazendo um vaso perfeito, sem trinca, sem vazamento, para colocar o Espírito.
Santo. Mas tem pessoas que já estão cheias do Espírito. Se você pega Pedro, Pedro passou 3 anos sem se converter. Comia com Jesus, andava com Jesus, via milagres de Jesus. Ele andou por cima das águas, mas Pedro ainda ele não tinha se arrependido. Jesus disse: Pedro, quando tu se converteres, tu fortalecerás tanto a ti como os teus irmãos. Então Pedro não era convertido. Por quê? Porque Satanás usava até a boca de Pedro para falar com Jesus. Ele era um homem agressivo, ele era um homem que tinha um impulso. Mas a partir do momento que quando Jesus disse que ele ia trair Jesus, ele ia negar Jesus, o galo ia cantar, naquele momento que ele traiu Jesus 3 vezes, mentindo que não conhecia Jesus e até jurou, naquele momento que o galo cantou, ele olhou para o olho de Jesus, Jesus olhou para o olho dele, e foi ali que houve o arrependimento verdadeiro e genuíno. Diga glória a Deus. E a partir daquele dia, quem mora na vida dele agora é o Espírito Santo. Tomé do mesmo jeito. Tomé era tão incrédulo que o arrependimento de Tomé foi depois da ressurreição de Jesus. Pedro se arrependeu primeiro, mas Tomé foi depois da ressurreição. Quando Jesus apareceu aos 10, Tomé não estava, Judas já tinha ido para o inferno. E naquele momento que Jesus sai do meio dele, quando Tomé vai entrando, os discípulos olham para Jesus, para ele e diz: olha, Jesus esteve conosco aqui comendo. Ele disse: eu não acredito, eu só acredito se eu tocar no lado dele, na mão dele, aí eu acreditarei verdadeiramente que ele ressuscitou. Na mesma hora, a presença do Espírito Santo desceu dentro do ambiente, e ele viu ali Jesus. Jesus olha para ele e diz: olha, Tomé, seja crente e não incrédulo, agora vem, toca no meu lado e vê que eu não sou um espírito, mas eu sou carne. Diga glória a Deus. Naquele momento ele caiu no chão e teve um arrependimento genuíno. Diga glória a Deus. Qual é o tema nessa noite? Arrependimento. Arrependa-te. Arrependa enquanto pode. Lava teu corpo com o sangue de Jesus. Deixa tudo aquilo que te separa de Deus. Abandone esses erros. Abandone essas falhas. Você sabe, você conhece aquilo que você faz que entristece o Espírito Santo. Não aceite Satanás manipular você. Não aceite Satanás mandar em você. Não deixa Satanás colocar um cabresto em você. Mas deixe, irmão, você ser liberto das ligaduras de Satanás. Diga glória a Deus. E ser ungido pelo óleo, o azeite, que é a presença do Espírito Santo dentro de você. É tão bom você ser livre, irmão. É tão bom você ser uma pessoa liberta. Você sentir a presença do Espírito Santo, você falar em línguas, você orar e ver os milagres acontecer, você pregar a sua libertação às pessoas, você mostrar alma, corpo e espírito às pessoas que quem está em você é a presença do Espírito Santo. As pessoas olhar para você e você ter o privilégio de ouvir quem era você era isso, você era aquilo, mas você agora é uma serva de Deus, você é usada por Deus, você é um instrumento de Deus. Irmão, isso é coisa maravilhosa, você ouvir isso das pessoas, que você é um instrumento do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Mas olha, pastor, irmão, para acontecer isso, tem que ter o arrependimento genuíno. Suba aqui um pouquinho, por favor. Diga, olha para o seu amigo, está entendendo o que Deus está falando para você hoje? Deus está mandando nós se arrepender. Deixa de chamar palavrão dentro de casa. A sua casa é de Jesus, viu? Não fique chamando palavrão dentro de casa, não. Não atraia demônio para dentro da sua casa. Olha, irmão, deixa de murmurar. Deixa de estar contando derrota dentro da sua casa. Agradeça a Deus pelo arroz, pelo feijãozinho que você tem. Agradeça a Deus por a casinha que você tem. Agradeça a Deus pelo dia que Deus te deu. Quando amanheceu o dia, diga: pai, eu te agradeço por eu amanhecer vir, porque tem muitos que estão mortos, irmão. Murmura por comida, murmura por casa, murmura por roupa, murmura por isso, murmura por aquilo, irmão. Deixa de assistir novela. Deixa de assistir novela. Novela não é de Deus. Todo crente que assiste novela, irmão, está preso na garra de Satanás.
Novela, toda novela, ela é apresentada nos centros de feitiçaria, leva os esclipes lá, passa 7 dias empurrado dentro de uma sepultura, apresenta 7 facadas, apresenta Deus de boa, é derramado sangue de criança, sangue de animal, para que toda pessoa que assista aquela novela, irmão, a casa daquela pessoa vire desgraça. Toda casa de crente que assiste novela é uma casa desviada, problemática e cheia de demônios. Toda mulher que assiste novela é brigona. Todo jovem que assiste novela quer imitar as pessoas que estão assistindo naquela novela. O demônio entra, irmão. Toda pessoa que assiste novela fica sentimental, chorando. Ai, meu Deus, eu não posso perder a próxima cena. Ai, pai, vai acabar minha novelinha. Novela, todo crente que assiste novela está amarrado pelo diabo aí. Nós temos que deixar de falar da vida dos outros. Só dá confusão, só dá problema. Se nós cuidar só da nossa vida, é ou não é? Lá em Provérbio diz que quando nós pegamos o problema dos outros, estamos pegando o cão pelas orelhas. Vai levar o quê? Mordida. Você sabe por que muitas pessoas saem da paz e traz problema para a sua vida? Porque olham muito para a vida dos outros. E aí quer mudar a vida dos outros, sabe o que acontece? Quando você quer mudar a vida dos outros, você não consegue mudar nem a sua. E traz problema para a família, traz problema para a sua vida. Você sabia que toda pessoa que vive olhando para a vida dos outros não tem amigos, não tem amigas? As pessoas se afastam porque perdem a confiança. Nós temos, irmão, que aprender a ser servos e servas de Deus de verdade. Diga glória a Deus. Nós temos que aprender a nossa língua, deixar de estar olhando para a vida dos outros. Quando nós apontamos a vida dos outros, olha, é 1 para o seu irmão, 1 para Deus e 3 para você, olha. Aí é um sujo falando do mal lavado. Nós temos que começar a se vestir como mulheres de Deus e homens de Deus. Tem homens de Deus que parecem uma siricóia. Anda sem camisa, mostrando os peitos, irmão. Seu corpo é do Espírito Santo, diga glória a Deus. Paulo diz, escondei o templo do Senhor, não envergonhe o templo do Senhor. A mulher de Deus tem que andar bem vestida. Mas tem mulher que adora mostrar a bunda. Adora mostrar as suas pernas grossas. Ou também uma perna de uma siricóia, né? Tem pessoas que quando colocam uma roupa nova é um requebrado, irmão. Fica uma pessoa orgulhosa. Tem pessoas que não podem botar uma roupa nova não, irmã Maria. Se botar, não fala nem com o povo. Se comprar um carro, tchau. Passa por você assim, ó. É como época de político, né? Os políticos só falam com o povo quando é na época da política, né? Nós temos que aprender a servir a Deus de verdade. Nós temos que ter um caráter diferente. Sabe por que o diabo tem raiva dessa igreja? Porque aqui nós pregamos a verdade. E sabe por que aqui tem cura aqui? Porque nós pregamos a verdade. Sabe por que demônio se manifesta aqui? Porque nós pregamos a verdade. Aqui ensina você a se arrepender e ter um arrependimento genuíno. Diga agora a Deus. Quem não consegue ficar nessa igreja é porque não quer servir a Deus. Eu vou sair dessa igreja porque esse pastor é besta demais. Esse pastor quer mandar na minha vida. Eu não mando não. E nem Deus manda. Mas se você não dá ouvido ao diabo, tem alguém que manda, que é o diabo que manda em você. Mas se você der ouvido à palavra de Deus, quem manda em você é o Espírito Santo. Diga glória a Deus, irmão. Pastor não manda em mim. Não, pastor não manda em você não. Mas naquele dia, eu vou ser uma testemunha contra você. Sabia disso? Naquele dia, quando você chegar dentro do altar de Deus e não der ouvido ao pastor e a palavra que Deus prega através do pastor, você vai começar, Deus e não sei o que, aí Deus vai mostrar na tua cara, olha meu pastor pregando a verdade a você e você não quis ouvir a verdade que o pastor está pregando.
Você está pensando que esse culto não está listado lá na glória, não? Está lá filmado, você ouvindo o que eu estou pregando. Às vezes que você foi beber água, quando você chegou, está tudo anotado na glória. Cada culto que você vem, cada clamor que você faz, cada oração que você faz, não escapa nada. Está tudo anotado diante de Deus. Cada pecado que nós fazemos, não escapa nada, está tudo anotado. Mas também cada arrependimento que você faz, também está tudo anotado. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.